Nesse vídeo eu quero mostrar os meus livros da Agatha Christie. E aí eu começo com os livros solo, né? Aqueles livros em que ela não colocou os seus detetives mais famosos, o Poirot e a Miss Marple. Eu quero mostrar esse aqui, começar com esse, No Final a Morte, que é uma história policial passada no Antigo Egito. Eu já mostrei esse livro no outro vídeo. E é uma trama muito boa. A trama policial é boa e a ambientação também é convincente. Talvez porque o segundo marido da Agatha, ele era arqueólogo, né? E ele deve ter dado algumas dicas para ela. Muito bom. O outro é esse aqui, que é provavelmente o mais famoso, o caso dos 10 negrinhos. Já foi filmado. Onde você tem 10 pessoas que não se conhecem entre si e são convidadas por um anfitrião misterioso para passar um tempo numa ilha. E quando eles chegam na ilha, o seu anfitrião não está lá, mas deixou uma gravação para eles escutarem. E essa gravação você tem que ler. O título faz referência a umas quadrinhos diversos que vão aparecendo ao longo da história, à medida que os crimes são cometidos, e a umas estatuetas, né? São os negrinhos que aparecem nos versinhos e tem as estatuetas também. E as estatuetas também, conforme acontecem os crimes, as estatuetas desaparecem misteriosamente. Ótimo, mas não conte o final. Outro também, sem os detetives dela, Um Destino Ignorado. Eu normalmente não gosto dos livros de espionagem da Agatha Christie. Eu já li alguns e não gostei. Eu acho que não funcionam. Acho que não é realmente a praia dela. Mas este é uma notável exceção. Eu gosto muito dele. Inclusive porque a protagonista desse livro é uma jovem que passou por muitas tragédias na vida dela. Ela está assim, muito fragilizada e muito sem gosto pela vida. Então, quando ela é, vamos dizer assim, convidada, né, para fazer um serviço de espionagem para o governo inglês, ela não se importa, mesmo que vá correr risco de vida, porque ela perdeu o gosto pela vida. E aí a gente vai vendo ela fazer aquele trabalho, né? E logo pelas as linhas iniciais, quando a Agatha nos apresenta essa protagonista, eu acho que já dá logo para gostar dela e torcer por ela. Muito legal, Um Destino Ignorado. Esse aqui também eu já mostrei no vídeo Lendo as Mulheres na Semana da Mulher, Punição para a Inocência. É outro que não tem os detetives principais dela. É uma história muito boa mesmo, muito boa. E aí, tem esses aqui, eu só tenho dois que ela escreveu com a Miss Marple, mas ela escreveu outros, mas eu só tenho dois. Um é esse aqui, Nemesis, uma das últimas aventuras da Miss Marple. Eu acho que é fraca. Vale para você conhecer a personagem, né? Essa velhinha muito curiosa da Agatha, que é uma detetive amadora e uma excelente detetive amadora. É bom que se frise, mas é fraco. Ela tem coisas muito melhores com a Miss Marple. Vale para conhecer. Agora esse aqui, que está bem velhinho, que é uma edição de bolso, que as folhas estão até soltas, e tem essa tradução em edição de bolso, que é apenas um dedo que se movia, mas foi publicado e tem sido republicado pela Nova Fronteira com o nome de A Mão Misteriosa. É uma história de cartas anônimas. E é uma das histórias em que a Agatha faz aquele jogo dela, o jogo do mágico, né? Ela faz você olhar para aquela situação que está em primeiro plano, que é bem chamativa, né? Que é bem gritante, que chama a atenção do leitor e chama a atenção dos personagens, mas o crime não está ali. Está em outro ângulo, está em outro lado. Está no lado do qual a gente não está prestando atenção. Muito bom, muito bom. Vocês vão encontrar como A Mão Misteriosa. E tem esses aqui, que são os que eu tenho do Poirot. A Noite das Bruxas. Que o crime acontece na Noite das Bruxas, né? Que é aquela comemoração do Halloween, né? Que os americanos e os ingleses fazem muito mais do que nós. E aí o crime acontece nessa noite aqui. Já é uma aventura do Poirot, uma das últimas. Morte no Nilo, que também já foi filmado com esse título mesmo. E também ela faz de novo aquele jogo do mágico. Ela cria aquela situação ali que chama muito a atenção do espectador, do leitor, né? Que chama muito a atenção dos outros personagens, inclusive do Poirot. Mas não é ali que está o crime.
Você está olhando, estamos olhando na direção errada. Outro exemplo desse jogo do mágico. Aqui eu acho muito melhor do que em A Morte no Nilo. Embora A Morte do Nilo seja uma construção boa, mas esse aqui eu acho bem superior. Morte na Praia, que foi filmado como Assassinato num Dia de Sol. Também não é para vocês contarem o final, para quem ler ou para quem vê o filme. E também o Poirot está de férias aqui e ele também é envolvido naqueles dramas ali daquelas outras pessoas que estão de férias, né? No mesmo hotel, né? No mesmo hotel que ele está. E há os dramas dos personagens ali, né? Dos outros hóspedes. O Poirot é envolvido no drama principal. Nós também como leitores, mas não é ali que o crime está. Nós somos enganados. Encontro com a Morte, injustamente pouco conhecido, na minha opinião. Esse é o mesmo caso do A Mão Misteriosa, porque o A Mão Misteriosa também não se fala quase dele, não vejo ninguém elogiar e é excelente. E o Encontro com a Morte também é excelente, merecia ser mais conhecido. O Poirot está sendo como se fosse um turista, né, viajando como turista para aquelas regiões do Oriente Médio. E já nas primeiras cenas, nas primeiras páginas desse livro, você tem o Poirot na sacada do hotel onde ele está hospedado, e ele na janela, ele escuta o diálogo que vem de uma outra janela. Ele escuta uma voz de homem e uma voz de mulher, falando se eles realmente vão matar uma outra pessoa. E ele não vê os rostos, mas ele escuta as vozes. E é a partir daí que a narrativa começa. Esse é ótimo, Encontro com a Morte. Esse aqui é a última aventura do Poirot, que ela escreveu, a Agatha escreveu nos anos de 1950 e deixou guardado para ser só ser publicado após a morte dela, né? Que é a última história que ela escreveu com o Poirot. A trama policial é boa, mas eu não gosto desse livro. E eu não posso comentar por quê. Natal de Poirot. Esse foi um que saiu nos anos 30, 1934, 35 por aí, e também é um dos meus favoritos. Também não é muito conhecido, mas é muito bom. O crime acontece na noite de Natal, né, ou às vésperas da noite de Natal. O Poirot está como hóspede na casa de um amigo dele e o crime acontece numa propriedade nas proximidades, né, de onde ele está hospedado. E aí chamam ele, né, porque ele é muito famoso como detetive, chamam o Poirot para investigar. Ótimo também. Esse aqui é o outro. Também 10. Assassinato no Expresso do Oriente. Já fiz o vídeo sobre ele. Esse aqui é uma reunião de contos que a Agatha escreveu com o seu detetive mais famoso, né, com o Poirot. Escreveu em épocas diferentes, em anos diferentes, e ela reuniu as histórias nesse voluminho. Poirot investiga. A Morte da Senhora McGinty também é muito bom e pouco conhecido. A trama policial é boa, o enredo é bom, e aqui a gente tem um pouco de humor, porque para investigar o crime, o Poirot se hospeda numa pensão que não é exatamente uma pensão 5 estrelas, né? E aí ele sofre muito por causa disso. Tem esse lado cômico e tem o enredo mesmo, a trama, o mistério. Esse aqui, Os Trabalhos de Hércules, são vários contos, são 12 contos interligados por esse tema dos trabalhos de Hércules. Porque no início, pela instigação de um amigo dele, o Poirot resolve ler sobre o Hércules, né? O seu xará da mitologia grega. E aí ele fica muito decepcionado. Puxa, mas é só isso? As pessoas falam tanto no Hércules, é só isso? Mas aí ele pensa um pouquinho a respeito e resolve que ele pode tirar proveito disso, passando a selecionar 12 casos que ele vai escolher muito bem, 12 casos que serão os casos com os quais ele vai encerrar a sua carreira de detetive e que serão os seus trabalhos, os trabalhos de Hércules. Assim como o Hércules teve 12 trabalhos, o Hércules da mitologia, o Hercule Poirot, que é o nome dele mesmo, Hercule, vai ter os seus 12 trabalhos para terminar a sua carreira. E por último, esse aqui, outra aventura do Poirot, mas ele leva mais da metade do livro para aparecer. Talvez
Por isso algumas pessoas não gostam. Eu acho ótimo esse aqui, Um Gato Entre os Pombos. A trama se passa, a maior parte, num colégio, no colégio de meninas. E os crimes começam a acontecer ali. E o título vem de uma coisa que a professora de literatura inglesa diz, né? Quando ela é chamada para depor, quando aconteceu o primeiro crime. Que ela acha que há um gato entre os pombos, né? Que tem alguém ali no colégio que não é aquilo que finge que é. É excelente também.